pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje é dia de lista aqui no canal. Vou comentar com vocês um pouquinho sobre os livros que me emocionaram ao ponto de me levar às lágrimas. Bora conferir? Que eu sou uma chorona de marca maior não é novidade pra ninguém. Eu vivo comentando aqui no canal dos livros que me emocionaram ao ponto de me levar às lágrimas. São vários, então assim, eu podia gravar o parte 1, 2 até a 10 bobear desse vídeo, porque realmente assim, eu sou muito chorona. E cá entre nós, basta uma propaganda de margarina bem feita pra que me leve às lágrimas, sabe? E assim, como eu disse, são muitos livros, então eu resolvi pegar alguns livros diferentes do que eu geralmente converso aqui no canal, pra que vocês conheçam um pouco mais das coisas que eu já li e de livros maravilhosos que talvez não sejam tão comentados ou que são comentados, mas que merecem ser mais comentados ainda, entendeu? Chega de enrolação e bora começar esse vídeo. E já que a gente tá começando uma lista, vamos começar direito, né, gente? Esse aqui foi um livro que ele me fez chorar tanto, mas ele me fez chorar tanto, ele me emocionou tanto que assim... dá até um apertozinho no coração só de lembrar do tanto que essa história me emocionou. E eu tô falando do A Espera de um Milagre, do Stephen King. Foi meu primeiro contato com a escrita do autor, então assim, eu nunca tinha lido nada do King, e mesmo depois de ler outras coisas dele, continua sendo meu livro favorito, de tanto que me marcou, assim, sabe? Aqui a gente vai ter uma história que se passa no Corredor da Morte, onde eram feitas execuções por cadeira elétrica nos anos 30, e a gente vai conhecer essa história através dos olhos do Paul, que é o carcereiro-chefe desse Corredor da Morte, que é o Corredor Verde, se eu não me engano. Lá a gente vai conhecer a história de diversos prisioneiros, dentre eles o do John Coffey. O John Coffey, ele é um homem alto, imponente, mas que ele é de uma doçura e ele é tipo de uma sensibilidade que assim não condiz com o crime que eles dizem que ele cometeu. Segundo as investigações, segundo tudo indica, ele acabou matando duas menininhas de uma forma muito brutal e por isso ele tá ali para ser executado. Mas é impossível se identificar esse crime com esse homem que até medo de escuro tem, sabe? Então é um livro assim que vai te causando sentimentos conflitantes. Você vai conhecendo mais o John Coffey, quanto mais você conhece ele, você vai tentando entender o que realmente aconteceu com essas meninas e com essa história, porque você não consegue acreditar que foi ele que fez aquilo. E em que pese essa história do John Coffey, que é super emocionante, super bonita entre aspas, né, porque é triste pra caramba, tem ainda os outros prisioneiros, que você sabe que eles fizeram coisas ruins, que machucaram pessoas, mas que você vai conhecendo ele, vai vendo que eles são só seres humanos, e é um livro assim que traz sentimentos muito conflitantes e que vai te deixando com a cabeça confusa, mas que tem uma carga dramática muito forte, principalmente na questão do John Coffey, que você vai conhecendo ele um pouco mais, ele parece ter um dom, e o Paul vai se aproximando para tentar entender o que levou aquele cara grandalhão a cometer aquele crime, se foi ele realmente que cometeu aquele crime. E assim, gente, se você já assistiu o filme do Tom Hanks, que o Tom Hanks fez o Paul, né, o chefe do corredor lá da cadeira elétrica, você sabe do que eu tô falando, você sabe o quanto esse livro emociona e o quanto ele mexe com os sentimentos da gente, assim. Eu sinto um nó na garganta de lembrar dessa história e lembrar do filme e de quanto eu chorei, de quanto ele me tocou e de como as cenas das execuções mexiam comigo, sabe, me angustiavam e me deixavam mal mesmo. Então assim, é um livro que me fez chorar muito, é um livro que me emocionou muito, mexeu com os meus sentimentos. Mas eu recomendo muito, muito mesmo. Foi assim, um livro favoritado que me ganhou e que tá no meu coração pra sempre. E que eu sugiro que vocês preparem um psicológico pra ler também, porque vocês vão derrubar lágrimas também. Leiam esse livro do Stephen King, que é maravilhoso, é incrível. Meu favorito do autor até agora, de tudo que eu já li dele. E a minha segunda indicação pra essa lista é PS, Eu Te Amo. E me conta aí se você também já tinha chorado com esse filme na sessão da tarde. Porque assim, gente, eu particularmente já tinha chorado muito vendo esse filme na sessão da tarde por diversas vezes. Porque é outro ponto, não basta eu chorar uma vez só assistindo o filme. Eu choro todas as vezes que eu assisto o filme, mesmo sabendo o que vai acontecer, mesmo sabendo quem morre, quem não morre, choro de novo. E eu achei que por já ter chorado tanto com o filme, o livro não me levaria às lágrimas, porque pra mim eu já estava preparada, entendeu? Eu estava preparada porque viria, ler do engano, porque chorei como criança lendo isso aqui. Pra quem não sabe, esse livro vai contar a história do Gary e da Holly. Eles eram apaixonados desde novinhos, assim, eles foram namorados desde a adolescência, se casaram e pretendiam passar a vida toda juntos. Acontece que o Gary, ele acaba morrendo muito cedo, deixando a Holly sozinha.
Ele sabia que ela ia ficar mal, ele conhecia aquela mulher durante toda a sua vida, ele admirava, mas sabia que ela precisaria de um apoio, pelo menos no começo. Então, no aniversário dela de 30 anos, ela acaba recebendo uma carta do Gary que ele deixou pra ela, pra quando ele falecesse, enfim. E aí, gente, a história começa, porque a história, ela vai seguindo esses bilhetes, essas cartas, essas surpresas que o Gary preparou pra Holly, pra quando ele partisse, pra que ela pudesse se reestruturar, pra que ela pudesse voltar à vida e ser a pessoa maravilhosa que ela era. Gente, vocês têm noção da delicadeza que é isso, assim, você tem noção do quanto eu chorava cada carta que ela abria e que ele ia mostrando o quanto ele conhecia, o quanto ele amava ela profundamente, ao ponto de querer que ela se reestruturasse depois que ele não tivesse mais ali com ela, que ela aproveitasse ao máximo cada segundo de sua vida, sabe? E é um livro, gente, maravilhoso. A escrita da autora é maravilhosa. A história, o enredo em si emociona demais, os personagens, o amor deles é muito lindo e você fica ali com aquele sentimento de tipo, eles eram perfeitos um pro outro, eles tinham uma vida pela frente e não puderam viver essa vida, sabe? É uma mensagem de se aproveitar o agora e de se reestruturar e de seguir em frente mesmo quando você perde as pessoas que você ama. Então, assim, é um dos meus livros queridinhos da vida também, eu me emocionei muito, me apaixonei muito pela história e tô com medo da continuação que vem por aí, porque eu acho que a história era perfeita aqui do jeito que já era e tô apreensiva com essa continuação que o autor escreveu. Mas enfim, esse primeiro livro pelo menos eu recomendo muito pra te levar às lágrimas ou pelo menos pra te emocionar muito também. E o próximo livro dessa lista é um livro recente que eu mostrei aqui no canal, mas não tem como falar de livro que me fez chorar sem mostrar esse aqui, porque foi um livro que realmente me emocionou pra caramba, assim, foi um livro que mexeu muito com os meus sentimentos e com o meu psicológico, enfim, que é Últimas Mensagens Recebidas, da Emily Trunco. Aqui a autora organizou últimas mensagens através de um Tumblr, né, que é uma rede social, e compilou essas mensagens e colocou nesse livro aqui. E esse livro ele traz todos os tipos de últimas mensagens. Pessoas que terminaram amizades, relacionamentos tóxicos, pessoas que tiveram sua vida interrompida abruptamente e que não imaginavam que o fim estava chegando, pessoas que suicidaram e deixaram cartas para os seus parentes explicando o porquê, explicando como elas se sentiam antes de tomar uma atitude tão drástica, dentre várias outras últimas mensagens, assim, que, gente, cada página era uma lágrima. Eu achei que eu não ia me envolver muito, porque, afinal, são últimas mensagens de pessoas que você não conhecia, mensagens que talvez não tragam muito pra você, mas quando eu comecei a ler e tem algumas notas de rodapé explicando que, tipo, fulano sofreu um acidente de carro pouco tempo depois, algumas coisas assim, foi um livro que foi mexendo tanto comigo que eu não sei nem explicar, sabe? Porque em determinadas situações eram pessoas que tinham, como eu já disse, muita gana de viver e que você fica muito triste por elas terem tido sua vida interrompida, pessoas que chegaram ao limite em um relacionamento de amizade, de romance e que você se sente mal por ver que ela tá partida, sabe? Que ela tá em cacos, mas que ainda assim ela arrumou forças para sair daquilo. Mensagens de pessoas que tinham uma vida linda pela frente, mas que não encontraram apoio e que não encontraram a força em si mesmo para continuar nessa jornada que é a vida, né? Então, assim, foi um livro que mexeu muito comigo e que, ó, ele é lindíssimo, ele é todo ilustrado. E que só de lembrar de algumas mensagens, assim, mexeram muito comigo, sabe? Foi um livro, assim, que eu não esperava tanto, mas que foi, sabe? E agora vamos falar de outro romance que me emocionou muito e que eu também não esperava, que foi o Diário de Susana para Nicholas, porque, gente, esse livro é muito fininho. Quem ia me dizer que ele ia me fazer chorar tanto? Pois é, nem eu esperava, mas é um livro extremamente emocionante, que me levou às lágrimas e que, assim, machucou meu coraçãozinho, mas enfim, né? É esse tipo de romance, de drama que a gente adora, que é muito emocionante. E aqui a gente vai ter a história do Matt. O Matt, ele tá tendo um relacionamento com a Kate, que é uma editora, ele é um poeta, há mais de um ano, e de repente ele rompe com ela de uma forma abrupta, ela não entende o porquê daquele rompimento, ela não entende o que aconteceu, e do nada ele manda um pacote pra ela, com um diário, escrito Diário de Susana para Nicholas, e ela não entende por que ele fez aquilo, por que ele mandou, por que ele terminou com ela, enfim, ela tá com muitas dúvidas, e ela começa a ler esse diário dessa mãe que começou a escrever esse diário para esse filho e não entende muito bem onde se encaixa na sua história, mas ela continua lendo e vai começando a entender o porquê do Matt ter mandado aquilo para ela, o significado daquele diário e o significado do rompimento e de tudo que ela precisava saber sobre ele
e sobre essa mulher e essa criança, sabe? E é um livro que você começa a ler de forma despretensiosa, como eu já disse, é um livro muito curtinho, e você vai se envolvendo na história, e quando você vê, você já vai tipo virando uma página atrás da outra, querendo saber o porquê que ele viu aquele diário, o que aconteceu com aquelas pessoas do diário. E, gente, só lágrimas nesse livro, entendeu? Só lágrimas. É um livro muito emocionante, muito bonito. A escrita dele é super fluida, é pra ler numa sentada e vale super a pena. Recomendo muito, não vou falar mais sobre a história pra não dar spoilers, né? Mas é um livro maravilhoso e bem curtinho. Então, se quiser se emocionar aí com um livro curtinho e que vale super a pena a leitura, fica a minha indicação do Diário de Susana Paranícola. E falar de emoções, de lágrimas, sem falar de Christine Hanna, não é falar de nada disso, entendeu? Porque vocês sabem que a Christine Hanna é uma das minhas autoras favoritas da vida, que é uma autora que ela escreve dramas reais que emocionam muito e que particularmente me emocionam muito. Os livros dela conversam muito com o meu coração e com meus sentimentos. E eu não podia deixar de indicar um dos livros dela nessa lista, porque seria até desleal, assim, eu me sentiria desleal se não fizesse. E eu escolhi o livro dela que mais me fez chorar. Mas esse livro ele me fez chorar de uma forma que eu fechava o livro e respirava, sabe? Aquilo que fala... Porque eu não conseguia continuar sem dar essas paradas, sabe? Foi um livro que realmente me emocionou muito, como outras histórias de guerra me emocionam muito, mas esse, né, com a escrita da Christine Hanna, que, né, como já disse, conversa muito comigo. E eu escolhi O Rochinol, que a gente vai ter a história de duas irmãs que estão em lados opostos na guerra. Uma delas está fazendo de tudo para tentar manter a família viva, né, os filhos vivos, para mantê-los bem. E ela acaba recebendo, inclusive, um oficial nazista na casa dela. E do outro lado tem a outra irmã, que tá tentando ajudar as pessoas a saírem daquele horror, tá tentando noticiar pro mundo tudo aquilo que tá acontecendo ali, tá tentando conseguir ajuda para as pessoas. E apesar delas parecerem estar em lados opostos na guerra, são irmãs que se gostam muito e que vão precisar encontrar também um caminho de volta para esse relacionamento. E a escrita da Christine Hanna, que é super delicada, mostrando esses horrores da guerra, mostrando as pessoas tentando se manter inteira numa situação assim que fere a própria integridade e tomando atitudes que ferem tudo aquilo que acreditam para manter as pessoas que elas amam inteiras, a luta por sobrevivência, enfim, é tudo muito emocionante, mexeu muito comigo, me levou às lágrimas. E esse livro tem um final em especial assim que eu fechei o livro depois de terminar e continuei chorando, gente, porque assim, foi um final ao mesmo tempo bonito, mas muito triste, sabe? Foi um livro que mexeu muito comigo, que mexeu muito com o meu coração e com os meus sentimentos. Eu acho que ficou até um pouco confuso falando dele, porque mesmo depois de muito tempo de ter lido esse livro, ele ainda me emociona muito só de lembrar da história, pra vocês verem o nível de emoção que eu senti, sabe? Então, leiam Christine Hanna, leiam O Rochinol, que pra mim é o melhor livro dela. E, sério, se emocionem muito com a escrita dessa mulher, que é fantástica. E pra finalizar essa lista, eu escolhi um livro que ele não é muito comentado, na verdade já vi pouquíssimas pessoas falando sobre ele, e é um livro que ele me emocionou muito, principalmente assim, de início pela temática, mas depois pela forma como o autor desenvolveu o enredo, e é Tudo Aquilo que Nunca Foi Dito, do Mark Levy. E aqui a gente vai ter a história de um pai e de uma filha que tem uma relação muito conflituosa. Tudo que eles fazem acaba magoando um ao outro, então eles acabam se afastando e passando anos remoendo essas mágoas dessa relação que é tão frágil entre eles, sabe? E às vésperas do casamento da nossa personagem principal aqui, ela recebe um telefonema do secretário do pai, que ela já tinha certeza que magoaria ela mais uma vez nessa situação, mas ela nunca imaginou escutar o que ela escutaria naquele telefonema, que o pai, que parecia ser um homem tão forte e que parecia ter tantos anos de vida pela frente, acabou de falecer. Ela, obviamente, vai adiar o casamento, né, porque o pai dela morreu, apesar dessa situação, dessa relação deles bem conturbada. Eles eram pai e filha. E ela recebe, no dia seguinte, um pacote que vai proporcionar a ela uma viagem extraordinária, que vai proporcionar aos dois uma chance de dizer tudo aquilo que nunca foi dito entre eles, sabe? E assim, confesso pra vocês que quando eu li essa sinopse eu falei, mas gente, como assim? Como que ele vai falar pra ela tudo que ele nunca falou, sendo que ele já morreu? E como ele vai ouvir o que ela tá falando, né? Eu fiquei assim, bem cética, confesso. Comecei a ler esse livro já achando que eu ia odiar, porque eu sou dessas que já começo com o pé atrás quando eu não entendo alguma coisa na sinopse. E ver a forma como o autor criou esse enredo e como ele criou as situações em que ela vai podendo pôr pra fora toda a mágoa e todo o ressentimento que gerou em relação à história dela com o pai dela e todas as coisas assim que ficaram, por não dizer, entre eles,
mas que sempre existiu amor e que eles se amavam muito e que muitas das coisas foram se perdendo por bobagens e por circunstâncias que não valiam a pena desperdiçar tanto tempo juntos. Foi uma coisa assim linda, sabe? A forma como o autor conseguiu criar esse enredo para ajudar essa personagem a superar tudo aquilo que machucava na relação com o pai, como ele deixou a mensagem para ela de tudo aquilo que ele queria dizer também, como o coração deles conversam mesmo diante de toda a situação. É muito lindo, gente, sério. Eu não posso ficar falando pra não dar spoiler, mas é uma história muito bonita, muito tocante, que me fez chorar e que me fez repensar também muito no agora, no como o livro da Emily Trunco, de dizer sempre o que você precisa dizer, os eu te amo, que a gente às vezes deixa guardado por vergonha, por não ser o momento adequado, a questão do perdão, que muitas vezes a gente já tá pronto pra perdoar, mas fica de picuinha. Então, assim, é um livro muito bonito, com uma mensagem muito bonita, com uma sinopse que ela cria uma estranheza, você fica com o pé atrás na hora de começar a ler o livro, mas que a história conversa muito com a gente, assim, sabe? Que é muito bonita e que vale muito a pena ser lida. Mark Levy me ganhou muito com esse enredo, com essa trama que ele construiu, e terminei a história apaixonada, gente, sério, recomendo muito. E bem, pessoal, essa foi a minha pequena lista de livros que me fizeram chorar. Me contem aí se vocês já leram alguns, se não leram, se tem vontade, se não tem. Vamos conversar. Me contem aí também um livro que já fez vocês chorarem, porque, né, garanto que se não tem algum que já fez vocês chorarem, tem algum que emocionou. E eu quero saber aí nos comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscreverem no canal e de indicarem pros amigos, que ajudam muito no crescimento e me deixam muito feliz. E é isso, eu vou ficando por aqui, mas deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, então vale a pena dar aquela conferida, ok? Beijos e até o próximo vídeo.